ser impactados com a Tua palavra. E que verdadeiramente possamos sair daqui alimentados, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, fortificados por este alimento tão precioso, Senhor. Que é quem nos conduz. E que o Senhor possa nos guiar, Senhor, através dessa ministração, desta palavra. E que o Teu nome possa ser engrandecido, Pai, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10. A palavra do Senhor nos diz assim. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares, aonde ele havia de ir. E diziam-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não levei bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudei pelo caminho. E em que qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberes, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vós não receberes, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizeres as maravilhas em que vos foram feitas, já há muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantastes até o céu, até o inferno será abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelações às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular, bem-aventurado os olhos que veem o que vos vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram. Ouvi o que ouvis e não o ouviram. 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Somente até aqui. Uma palavra onde tem 2 citações: a missão dos 70 discípulos e também o Senhor aqui falando, expressando sobre o bom samaritano. E eu quero me atentar ao versículo 37, que numa outra versão diz assim: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E aqui nós vemos o Senhor contando a esse perito da lei uma história. E vemos 3 personagens, 4 personagens, mas enfaticamente 3, a qual o Senhor o cita com muita precisão, que é o sacerdote, o levita e o samaritano. E olha que interessante: 3 homens e 2 atitudes diferentes. 2 passaram de largo ao ver caído à beira do caminho, e o outro se aproximou e socorreu o caído. 3 homens, 2 atitudes diferentes. E nós sabemos muito bem a colocação na Bíblia sobre o sacerdote, sobre o levita e também sobre o samaritano. E aqui nós percebemos que de quem menos se esperou é que veio o socorro, é que veio o cuidado, é que veio a abordagem para aquele que estava ferido, machucado. E por isso que 3 homens e 2 atitudes diferentes. Mas 2 desses homens não são quem conhece as leis, não são quem conhece a Deus, não são quem fala. Não são pessoas posicionadas. Não são homens posicionados. E por que não pararam? E por que não cuidaram? E por que não acolheram? E por que não se aproximou e deu o devido cuidado a esse necessitado?
quando começa aqui o texto, diz que levanta-se um doutor da lei, tentando o Senhor, tentando o Mestre. E eu falo que a Bíblia ela é muito rica em informação e rica em nos ensinar através de cada escrito. E nesta manhã, o tema dessa mensagem é chamados para servir. Como você está servindo? Como tem sido a sua forma de servir ao Senhor? Como tem sido a tua disposição no reino? Como tem sido o seu desenvolver na obra? Como está sendo? Como eu disse, o perito da lei, o doutor, veio testar o mestre. Que farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor, muito preciso, sabe que ele conhecia a lei, sabe que ele era conhecedor, disse: que está escrito na lei e como lês? E ele, finalizando, citando, disse Jesus: respondeste bem, fazei isso e viverás. E aí começa a história. Porque ele ainda, antes de Jesus começar a falar, ele ainda diz: quem é o meu próximo? E mais uma pergunta para nós nesta manhã: quem é o teu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é que está do teu lado? Quem é que está necessitado? Quem é que está ferido? Quem é o seu próximo? Você sabe quem é o seu próximo? Você sabe qual a necessidade do seu próximo? E olha que interessante que eu já vou aqui falar para vocês, indo para o segundo ponto. O que há no meu coração molda a minha visão e governa as minhas ações. O que há no meu coração molda a minha visão e governa as minhas ações. Igreja, o amor não pode me deixar ser indiferente à dor do outro. O amor não me deixa ser indiferente à dor do outro. O samaritano, quando viu, teve compaixão. Olha, quando você começa a ler, no versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Todas as vezes que eu encontro um texto que fala moveu-se de íntima compaixão, isso impacta o meu coração. Porque é alguém que parou tudo o que estava fazendo. Imagina você agora necessitado, precisando de ajuda. Sentindo uma dor forte, cai numa calçada. Várias pessoas passam do teu lado e não te vê. Não te olha, não tem importância, não te conhece, eu vou parar para quê? Mas alguém que nunca te viu, para, te acolhe, te ajuda, chama uma ambulância. E para quem não sabe, aqui no Brasil, quando você acolhe alguém que está passando mal, geralmente, quando vem o SAMU, é muito difícil ele deixar ir sozinho. Não sei se eu estou... Dani, é isso mesmo? Não deixa, certo? Você acolheu, você abraçou, você foi ali e se comoveu por essa pessoa que está passando mal, você vai com ela até o hospital. Você entra dentro da ambulância e você vai até o hospital.
Geralmente você acolheu, então, mas eu não sou parente, irmã Silene, não importa, você ofereceu ajuda, você é a única pessoa, você é a pessoa que aquele que está necessitado tem como apoio, tem como ajuda, tem como conforto, como consolo, tem quem segurar a mão. E aí quando eu estava ontem montando aqui as minhas anotações, finalizei hoje de manhã, eu estava pensando, que coisa linda, porque o que há no meu coração molda a minha visão e governa as minhas ações. E aí eu olho e vejo, se isso acontece comigo e eu tenho que ir até o hospital, acompanhando aquele a qual eu prestei o primeiro socorro, se essa pessoa, dependendo do que ela está sentindo, se é um infarto e ela não resiste, você é o primeiro a saber que ela morreu. Você é o primeiro a buscar informação juntamente com a equipe médica para avisar a família. E olha que interessante, se você se manter ali no hospital até a família chegar, você vai ser o primeiro a dar o primeiro abraço de conforto e consolo a essa família que perdeu um ente querido. Quem é o teu próximo? E o que ele está precisando agora? Nós fomos chamados para servir. E a palavra de Deus nos ensina muito bem como servir. Não tem workshop, não tem palestra, não tem mentoria, não tem nada que você pague para aprender a servir como a Bíblia nos ensina. Deus nos mostra como exercer o nosso chamado. O amor não me deixa ser indiferente à dor do outro. Esse samaritano teve compaixão. O amor me impulsiona a investir na vida de quem precisa e de quem eu nem conheço. Mesmo que eu não conheça. O amor me impulsiona a investir na vida de quem precisa, mesmo que eu não o conheça. E olha que esse samaritano, diferente do sacerdote do levita, ele estava super preparado. Como, irmã Silene? Com recurso, com óleo, com vinho, com transporte e com dinheiro. Não é isso que nos diz no 34 e no 35? Aproximou, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para estalagem e cuidou dele. E no outro dia precisou ir embora, deixou ali dinheiro e disse que quanto mais gastasse, ele pagaria. E uma das coisas mais importantes, dentro disso que eu estou falando, o recurso, o óleo, o vinho, o transporte, o dinheiro, tem uma coisa importantíssima, muito importante, que nós dizemos que não temos mais hoje. O que é, irmã Silene? Tempo. Tempo. Outro dia eu ouvi um vídeo e me impactei e chorei muito. Porque nós dizemos muito essa frase, eu não tenho tempo, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Infelizmente não vai dar para fazer porque eu não tenho tempo. Como dizer ao dono do tempo que você não tem tempo? Me responde essa pergunta. Como dizer ao dono do tempo que você não tem tempo? Tem como responder? Porque tudo é dele, tudo pertence a ele, inclusive o tempo. Inclusive o tempo dele não é o mesmo que o nosso. Para nós é um tempo agora, para ele é outro totalmente diferente. Então, esse samaritano, ele estava ali impulsionado pelo amor, a investir na vida de quem estava precisando. E naquele momento, era esse homem que estava ali ferido, machucado. E ele com recursos e com tempo. Com tempo.
E eu olho e vejo quantos de nós dizemos que não temos tempo. Chamados para servir. Agora vamos inverter o papel. Se sou eu o que foi assaltado e ferido, dizendo que não tenho tempo para fazer, que não consigo, que não dá. Agora você tem que ter tempo para se recuperar, porque você está machucado e ferido. E falo isso com precisão, porque há 2 semanas atrás, eu vivi o processo de dores da dengue. E eu sou muito agitada, eu sou ligada, ligada no 220 eu não paro. E o que fazer? 3 dias deitada, 24 horas por dia deitada em cima de uma cama, mal você consegue levantar para encher uma garrafinha de água para você beber. E mesmo na correria, e mesmo fazendo muitas coisas, e mesmo vai aqui, vai ali, ajuda um, faz outro, ora, visita. Eu ainda digo que não tenho tempo para fazer outras coisas. Fiquei 3 dias. Fiquei 1 semana ruim, mas 3 dias em cima de uma cama. Sem conseguir levantar. Veio meu filho, veio meu esposo e falava para mim, mas o que você está fazendo aí? Não acredito. Saía, voltava, ia trabalhar, voltava. Você não levantou, não conseguia levantar. E quando o dono do tempo nos para? E quando o dono do tempo nos faz ser aquele que foi assaltado, o ferido, aprendemos 2 lições. Que o tempo é dele, quem controla tudo é ele. E que se nós não estamos ajudando, uma hora alguém pode parar para nos ajudar. Então, o que há no meu coração, no seu coração, molda a minha visão e governa as minhas ações. O que tem no meu e no seu coração? É o amor? Estamos exercendo o amor como verdadeiramente a palavra de Deus fala? Verdadeiramente como esse perito da lei, esse doutor foi testar Jesus a respeito do amor? A respeito de como posso herdar a vida eterna? Uma preocupação muito grande em chegar lá no final. Mas e o processo até chegar ao final, até chegar no seu destino final? Qual que é o processo? O que ele nos ensina? Existe um processo, existe passo a passo, existe algo que o Senhor nos conduz e nos ensina. É tanto que ele disse, respondestes bem, vai e faz isso. Faz isso e viverá. Finalizando o texto da história do samaritano, vai e faz da mesma maneira. Vai e faz o mesmo. Igreja, o que há no meu e no seu coração? O que há no meu e no seu coração molda a minha visão e governa as minhas ações? Ações de amor? Ações de ajuda? Ação de íntima compaixão? Moveu-se de íntima compaixão. Eu não sei se você já viveu essa sensação aqui, de você se mover de íntima compaixão por alguém. Eu vou tocar em algo que me emociona muito, mas eu preciso falar sobre isso. Quando a igreja se movimentou, e que nós precisávamos cuidar da missionária Ângela.
E a Lu ainda não tinha descoberto que estava com câncer, mas apenas que estava com a coluna fraturada. E ela fez uma cirurgia na coluna, então a necessidade daquela família era que a igreja o abraçasse, que a igreja estivesse ali. E fizemos aqui uma equipe de enfermeiras que dava essa assistência à missionária Ângela quando ela foi embora para casa. E ela não estava nas condições que ela está hoje, de você falar e ela responder. Ela não tinha reação, ela não tinha movimentos. E foi feita uma escala de enfermeira, e junto com uma enfermeira e alguém que pudesse auxiliar e aprender também o serviço, porque como as enfermeiras trabalham um dia sim e outro não, no dia que ela não pudesse, ou que outra menina não pudesse ir, uma das meninas aqui da igreja que trabalha nessa área, nós que estávamos como auxiliar, tinha que aprender e ir lá, fazer. E eu caí na escala juntamente com a Rúbia, e eu aprendi todo o processo. E a primeira vez que eu entrei naquele quarto, e eu olhei para a missionária Ângela, eu senti isso aqui, me movi de íntima compaixão. Me movi de íntima compaixão, porque quando eu olhei uma mulher ativa na obra de Deus, uma mulher que levava a palavra do Senhor, que saía daqui e ia para a África para levar aos necessitados, porque quem sai daqui para ir para a África não vai para fazer uma viagem, um passeio, não, igreja. São crianças passando fome, são crianças que não têm roupa, são crianças que não conhecem um brinquedo, são crianças que não têm acesso ao que o teu filho tem. O que o teu filho tem? Será que nos dias de hoje nós podemos ser bons samaritanos? E eu vivi na pele isso, porque eu entrava e saía daquele quarto todas as vezes, segurando o choro. Eu não queria chorar na presença do pastor Jonas, da Débora, de quem estava ali, e nem muito menos que a missionária Ângela nos visse chorar, mas era difícil ver alguém ativo, proativo, agora necessitado. Ei, igreja, isso pode ser comigo e com você. Eu estou aqui, mas eu não sei amanhã. Sejamos bons samaritanos enquanto nós podemos exercer essa função, exercer o chamado. Que chamado? Chamado para servir. Servir a quem? Aquele que te escolheu. Porque não foi você que escolheu a ele, foi ele que escolheu a você. Não foi você que o aceitou, nós apenas declaramos publicamente que o aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, mas ele nos escolheu primeiro. Terceiro ponto. Tudo o que Deus criou foi para servir. Tudo, exatamente tudo, você não tem noção. Tudo. Como assim, irmã Silene? O sol, criado para servir. A luz do sol é muito importante para manter a vida no planeta Terra. Ele é a nossa fonte primária. Dá para entender isso? Tudo, absolutamente tudo criado foi para servir. Tudo. Tudo. Aí, eis a pergunta. E eu e você, foi para quê? Para servir. Como você está servindo? Como que está sendo o teu comportamento? Como que está sendo a tua postura? Será que você seria ousado como esse doutor da lei, perguntando, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós já sabemos, nós já o conhecemos, assim como também o doutor da lei. Mas será que estamos colocando em prática? Todos os seres vivos dependem da luz do sol para sobreviver. Olha que interessante, o nosso Deus fez tudo, tudo foi criado para servir. Inclusive, tudo tem a ver com o ser humano, tudo tem a ver com você, comigo, com nós. Tudo, absolutamente tudo. Os vegetais, por exemplo, só conseguem realizar a fotossíntese através do sol, da luz do sol. Meu Deus, olha a importância do sol. Olha como Deus criou o sol, foi para servir. Nós humanos, os ossos precisam de vitamina D
para que nós possamos ficar fortes. E essa vitamina é ativada somente se nós tivermos exposição ao sol. Olha, o sol é para servir. Servir a quem? Servir até a nós. Não há necessidade de uma vitamina. Deus criou tudo para o servir. Se Deus criou o sol, a lua, o oceano, tudo, exatamente tudo. A lua foi criada para servir. A lua é essencial para que haja vida por aqui. A força da gravidade que a lua exerce sobre a terra e que a terra exerce sobre a lua causa uma espécie de cabo de guerra chamado de puxão gravitacional. Meu Deus! E sabe por que às vezes a gente não sabe disso e não se importa? Porque a gente não pesquisa, a gente não procura, a gente não quer saber sobre a criação de Deus. Mas hoje, exclusivamente hoje, Ele está falando de uma criação. Que criação é essa? Eu e você como seres humanos, chamados para servir. O sol está fazendo a função dele, a lua está fazendo a função dela. A gravidade também estabiliza o movimento da rotação no nosso planeta, evitando mudanças em seu eixo. Tudo, exatamente tudo. A floresta criada para servir. A importância da floresta é enorme, pois suas raízes ajudam a evitar a erosão do solo. Irmãos, dá para parar e pensar nisso? Que criador é esse que pensou em tudo? E tudo que ele pensou e criou é para o servir. Oh, aleluia! Meu Deus, os oceanos, os mares criados para o servir. Os oceanos e os mares exercem uma grande relevância para a biosfera. Meu Deus! Do ponto de vista humano, talvez nós não tenhamos tanta ideia da criação do nosso Deus, da importância dessa grande criação. Talvez nós não percebemos, mas hoje o Senhor nos chama a abrir os nossos olhos, ampliar nossa visão e entender que tudo foi criado por Ele e foi para servir. Os pássaros foi criado para servir. Faz muito tempo que se sabe que os pássaros prestam serviço às plantas. O exemplo mais conhecido é o de transportá-las para o ambiente, um novo ambiente. Muitos pássaros carregam no intestino as sementes ingeridas junto com as frutas. Olha, vocês já pararam para pensar nisso? E quando as fezes são depositadas em locais distantes, a semente que sobrevive ao processo digestivo germina. Os pássaros foram criados para servir, com a função de muitas das vezes carregar a semente e ser depositada num lugar distante, e nesse processo digestivo, as que sobrevivem germina. Com isso, as plantas se espalham por um novo ambiente, apesar de estar fixas ao solo. Outro serviço prestado pelos pássaros é o de polinização. Ao voar de flores em flor, alimentando-se do néctar, muitos pássaros carregam o pólen, o que permite a fertilização das flores e a produção de semente. É um serviço semelhante ao executado pelas abelhas. Tudo foi criado para servir. Irmã Silene, o que você quer dizer com isso? Tudo foi criado para servir, inclusive eu e você. Olha a importância de um pássaro na terra. Olha a importância da criação de um pássaro na terra. Olha a função que um pássaro faz. Ei, igreja, imagina a função que Deus te criou para fazer. Oh, aleluia! O samaritano pagou a dívida, pagou a despesa naquela hospedaria, para aquele homem ferido que ele não conhecia. Isso nos faz lembrar que Jesus morreu por nós, perdoando os nossos pecados e nos curou. Do mesmo modo que o samaritano disse que voltaria e pagaria o restante que faltava, Jesus também prometeu um dia voltar para nos buscar, para nós encontrarmos com Ele. Oh, aleluia!
conseguimos ser bom samaritano, como o nosso Senhor Jesus foi e tem sido e continua sendo na minha e na sua vida, com uma promessa de que irá voltar. O preço foi pago por Jesus. E o mais importante, que chamados para servir. O Senhor diz para mim e para você de uma forma especial e simples nessa manhã: você faz parte dessa história. Filho, filha, você faz parte dessa história. Aonde está o seu próximo? E o quanto ele necessita de você? E para finalizar, vamos ser enfáticos em dizer que nos dias de hoje, o teu filho está precisando de você. A sua mulher está precisando de você. O seu marido está precisando de você. Não precisa ir muito longe para ser um bom samaritano na vida de alguém que está ferido, machucado, impossibilitado de andar. É no nosso território. É na nossa casa. É no meio dos nossos. É lindo, é maravilhoso. Como eu contei aqui, se nós ajudarmos alguém que está passando mal na rua, é maravilhoso. Imagina a gratidão de alguém que parou para ajudá-lo e nem o conhece. Mas podemos começar pela nossa casa, pelos nossos, por alguém que nós sabemos que está necessitado, que está doente, que precisa de um abraço, de um conforto, de alguém que precisa de cuidado. Antes de iniciar a ministração, nós estávamos louvando. E nós estávamos declarando ao Senhor que nós fomos criados para o seu louvor, para manifestar o seu amor. E nós estávamos dizendo: eis-me aqui. Que assim seja. Essa mensagem de hoje conta um pouco de cada um de nós e nos alerta sobre os perigos desse mundo e que muitas pessoas estão indo na direção errada. Ao invés de subir para Jerusalém, está descendo para Jericó. Está descendo para Jericó. Por isso que nós vamos enfrentar dificuldades, vamos ser feridos, vamos ser machucados. Mas nós aprendemos que nós não podemos ser os assaltantes. Nós aprendemos que nós não podemos ser o que passa de lado. Nós aprendemos que nós precisamos ajudar aquele que está ferido do nosso lado. Nós aprendemos que nós não vamos ferir o próximo. O Senhor nos ensina. Não adianta ser religioso como o sacerdote, ou apenas simpatizante como o levita. Mas podemos ser como o samaritano. Deixar Deus nos usar para socorrer as pessoas. Se você tomou uma direção errada e foi atacado de surpresa, derrubado, assaltado, ferido, saiba que Jesus te estende a mão e a cura. Ele estende a mão e te cura. Ele tem o vinho da comunhão, o azeite da unção. A hospedaria é o seu lugar onde vai ser tratado, curado.
Igreja, por onde você tem andado? E por onde você tem andado, você tem conseguido servir a Deus? Servir aquilo que a palavra do Senhor diz? Aqui é uma história, tudo bem, nós entendemos. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, mas eu quero aqui enfatizar que nós precisamos subir para Jerusalém e não descer para Jericó. O que você quer dizer com isso, irmã Silene? Quero dizer que nós temos as instruções. E há uma nova Jerusalém nos esperando. Você vai decidir ir para Jericó ou procurar o caminho servindo ao Senhor Jesus em direção à nova Jerusalém? Amém, igreja? Nós fomos chamados para o louvor, para servir, para adorar, manifestar verdadeiramente o amor do Senhor aqui nessa terra. Que eu e você possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Chamados para servir? Amém, eis-me aqui. Começa por mim. Eu quero ser o bom samaritano na vida de alguém que está necessitado hoje. Eu quero sair daqui com essa ideia de que eu quero ajudar quem está necessitado, quem precisa. Não é fazer vista grossa. É de fato se mover de íntima compaixão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por nos alertar, por abrir os nossos olhos. Por muitas das vezes, Senhor, nós dizer para o dono do tempo que nós não temos tempo. Pai, obrigada por nos alertar, que a Tua palavra nos ensina que nós devemos amar, cuidar do próximo. Que nós devemos, Senhor, se render, que através, Senhor, da Tua palavra tão simples, mas que vem impactar os nossos corações, nós aprendemos que precisamos, Senhor, se deixar ser usados para servir, Senhor, aqui nesta terra. Tudo que foi criado, Senhor, foi criado para servir. Se a gente for buscar a fundo, se a gente for pesquisar, há uma grandiosidade tão grande, Senhor, em tudo que Tu criastes. Mas às vezes nós não conseguimos entender, Senhor, a nossa importância aqui na terra. Não que sejamos importantes mais que o Senhor, não, Senhor. Mas a importância de servirmos ao próximo, de servirmos ao necessitado, de servirmos ao doente, de servirmos ao ferido, de servirmos, Senhor, aquele que não Te conhece. Pai, nós estamos falando, Senhor, de ajudar o próximo. Eu falei aqui que às vezes pode começar dentro da nossa casa, mas, Senhor, às vezes está tudo em ordem em casa, está tudo certo, mas há, Senhor, alguém na escuridão, Senhor, há alguém no abismo, e que nós precisamos ser instrumento para poder chegar até esta vida. Nos usa, Pai. Que sejamos o bom samaritano na vida daquele que está perdido, daquele que está ferido, daquele que está cansado, daquele, Pai, que está em trevas. Oh, Senhor, nos ajuda. Põe as palavras certas nas nossas bocas, nos nossos lábios, para que nós possamos exercer, Senhor, a função a qual Tu escolheste para cada um de nós, já que somos chamados para servir, que possamos servir com excelência, Pai. Fazendo para Ti, Senhor, porque o Teu sacrifício de cruz foi algo tão extraordinário, que não pode, Senhor, nos limitar a ficar parado, ou passar, Senhor, do lado de alguém necessitado, e passar longe, porque nós não queremos se envolver. Nos ajuda, Senhor, a ser filhos. Nos ajuda a ser misericordiosos. Nos ajuda, Senhor, a ter íntima compaixão daqueles que estão
tão necessitados. Um dia fomos nós necessitados da tua misericórdia, da tua glória, do teu poder, da tua graça. E esse favor imerecido nos alcançou. Nos ajuda, Senhor, a levar esta graça àqueles que também precisam, Pai. Seja, Senhor, a direção que nós precisamos para poder exercer, Senhor, o que a tua palavra diz. Em nome de Jesus, Pai. Que convicção, como louvamos nesta manhã, eis-me aqui. Possamos dizer, eis-me aqui para te servir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para o momento do ofertório. Na tela está aí o Pix, os irmãos na lateral com os envelopes. Lá no fundo a maquininha. Os irmãos que nos acompanham pela live também tem a descrição aí. Se aconselhe neste momento com o Senhor a respeito do seu ofertar, do seu dizimar, do seu votar. E a partir daí você vem depositar a tua oferta. E agradeça ao Senhor, diga glória a Deus por poder contribuir, para o Senhor te dar a oportunidade de estar aqui, louvando também a Ele através do ofertar, do dizimar e do votar. Oremos. Pai, em nome do teu